Olá, nossos espectadores queridos que nos prestigiam com sua audiência. Eu falo isso porque recentemente eu tenho tido o grato prazer de encontrar pessoas na rua que me agradecem pela linha editorial do bem aqui do nosso programa. Onde a gente procura, de fato, privilegiar as boas notícias, porque afinal de contas, elas são tantas, não é verdade? Então, falando nisso, e com a nossa Constituição completando 25 anos, há várias questões que surgem. E hoje aqui trouxemos um especialista no assunto que vai nos dar uma aula. Então você já sabe, né? Fica comigo que daqui a pouco você vai saber de coisas incríveis. É rapidinho. Antigamente, o mercado de trabalho aqui não existia muita gente desempregada. A gente deixava de ficar perto da nossa família para procurar uma oportunidade de emprego longe daqui. Era sofrido. O Guilherme e outros tantos trabalhadores sofreram no passado com a falta de oportunidades no Rio. Mas agora a realidade é outra. Está muito melhor, o governo está investindo na região, trazendo novas fábricas para cá, não vai faltar emprego para ninguém. Quem mora no interior hoje é uma pessoa realizada. A chegada de novas empresas, a ampliação do metrô, a construção do arco metropolitano são exemplos de projetos que estão gerando emprego e renda no estado todo. Essa obra aqui está abrindo porta de emprego para muitas pessoas, é um crescimento, né? Para mim está sendo muito importante. Consigo sustentar a minha família, é um portão aberto para todos. Fausto e Guilherme conheceram antes um Rio bem diferente. Hoje, a vida deles mudou. Promover o desenvolvimento faz parte do esforço do governo para a gente viver num estado melhor. E esse trabalho não terminou. Nós estamos na zona oeste do Rio, aqui no Bosque da Barra, um lugar rico por natureza. Rico do jeitinho que você pode ficar com o Rio de Prêmios. Essa semana o sorteio é de R$500 mil. R$500 mil e muitos prêmios em dinheiro. Mais carro, viagem e casa de R$100 mil. O Rio de Prêmios é só para o estado do Rio. Compre já o seu. Com a sorte do seu lado, você tem muitas chances de ganhar. Estamos de volta com responsabilidade com ele, que é advogado, formado pela PUC aqui do Rio, foi professor de várias faculdades, da Fundação Getúlio Vargas, também trabalhou no Departamento Legal da ONU, treinando jovens e professores universitários. Defendeu tese em Direito na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda, foi defensor público, presidente da Associação dos Defensores do Estado do Rio, foi promovido a desembargador. E aí foi convocado para o Superior Tribunal de Justiça como ministro. Foi o único ministro convocado do Estado do Rio até hoje. Ele tá curioso? Adilson Vieira Macabuque. Prazer te receber aqui no nosso programa, Macabu. Posso te chamar assim? Lógico. Satisfação é minha nesse programa que tem uma excelente audiência e grande repercussão na sociedade brasileira. Pois é, a gente está aqui justamente para desmitificar, que é o papel que você faz, né? Você tem todos esses predicados que eu acabei de relatar aqui agora e você consegue, apesar do alto cabedal da sua sabedoria, falar fácil, o que é um valor inestimável. Não, quando a gente, como você mesmo disse no início do programa, um programa do bem, quando nós tratamos das coisas com essa objetividade, fica mais fácil, flui melhor. Qual é o papel do juiz na sociedade contemporânea? O papel do juiz ele é fundamental em qualquer sociedade porque ele é o intérprete, né, do princípio da soberania popular, através do qual os parlamentares em todos os países do mundo elaboram as leis. Então, as leis disciplinam as relações humanas e sociais. E, quando há controvérsia, é justamente o juiz que é chamado para aplicar o direito, para dar a solução e encontrar uma forma adequada de convivência. Você é professor de Direito Constitucional. Constitucional. Né? A Constituição está fazendo 25 anos agora. Você acha que a Constituição posta do jeito que ela está contribuindo para a democracia brasileira? Sim, a Constituição, ela é, na verdade, ela é o grande roteiro, né, que estabelece os princípios básicos do funcionamento de uma sociedade. E a nossa Constituição, ela foi muito bem elaborada porque ela tratou de questões relevantíssimas, inclusive quando colocou como cláusula pétrea matérias que fazem com que os cidadãos possam exercer plenamente os seus direitos.
Então, eu entendo que seria uma temeridade, né, a mudança da Constituição, na medida em que ela estabelece aqueles princípios básicos que estão dando certo na sociedade brasileira, porque garante, acima de tudo, o Estado democrático de direito e os direitos individuais são assegurados na sua plenitude aos cidadãos. Você acha que o Brasil tem uma Constituição muito maior do que a americana, por exemplo? Você acha... A que você atribui isso? Porque reclama-se muito que o Brasil há excesso de lei e pouco cumprimento delas. É verdade. O grande problema do legislador brasileiro é que ele acha que a lei vai resolver todos os problemas da sociedade, todas as mazelas existentes, principalmente aquilo que resulta na omissão do poder público. E então, essa sistemática de colocar nas leis inúmeros artigos, nós temos algumas leis aqui que tratam de questões que não são tão relevantes, que tem mais de 100 artigos. A Constituição americana tem 12 artigos. Quer dizer, então não há necessidade de uma Constituição tão analítica. Quanto menor a Constituição, mais ela tem efetividade. E mais o povo a conhece também. Exatamente, isso que eu ia dizer, porque o povo passa a conhecer, porque a Constituição sendo menor, aqueles princípios são consagrados, são aplicados reiteradamente, e isso dá o que nós chamamos de segurança jurídica e de participação do cidadão na sociedade. Agora, a nossa Constituição, porque havia diversas tendências durante a Constituinte, eu até há poucos dias estive com o senador Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, é um meu grande amigo, estava me prestando uma homenagem a ele, e eu dizia que ele foi um grande conciliador, porque ele conseguiu sintetizar essa pluralidade de interesses e correntes e chegar a um texto final. Mas para que isso fosse possível, houve necessidade de ampliar, né, o número de artigos na Constituição para tratar de questões que, na realidade, não constituem matéria constitucional, não deveriam constituir, deveriam ser objeto de leis especiais tratando especificamente dessas questões. Você acha que vão fazer uma Constituição nova? Pretende-se, porque, como eu disse... Mas vão conseguir, porque é necessário todo um movimento gigantesco para que isso se dê, né? Eu entendo que é inoportuno, quanto mais nesse momento que o Poder Legislativo passa por grandes dificuldades, há uma disputa de poder. O ano que vem teremos uma eleição presidencial, já com várias correntes disputando, não é, a liderança política do país. Então, essas paixões, elas são inadequadas para a elaboração de um texto constitucional. Aliás, a paixão só é boa no amor, né? Porque nas leis nunca funciona. Quando a presidente Dilma Rousseff era a ministra de Minas e Energia, ela não mexeu no marco regulatório e por conta disso os royalties puderam ser, então, houve toda essa abertura do marco regulatório para que pudesse haver a discussão dos royalties? Um desses dispositivos do artigo 5º diz que a lei não poderá modificar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, quando elaboraram o sistema do petróleo no Brasil, e que o senador Nelson Carneiro, que foi o introdutor na Constituição de um parágrafo que permitiu que os municípios e os estados participassem do benefício do petróleo, da extração do petróleo, porque muita gente, por demagogia, como o Congresso hoje, quer estender isso a todos os estados, inclusive a estados não produtores. Isso é mera demagogia. Então, eles querem estender, defendendo o interesse dos seus estados. Mas eles se esquecem que a produção de petróleo, ao mesmo tempo que a extração traz benefícios, ela traz inúmeras sequelas. Problemas sociais, problemas de criminalidade, né, problemas de infraestrutura, de transporte, enfim. O município, o Estado, ele tem que ter uma contrapartida, né, para esses resíduos negativos da exploração do petróleo. Então, a lei foi elaborada, a Constituição estabeleceu esses princípios, e agora o Congresso, de olho grande, achando que esse dinheiro vai servir para todos os prefeitos, nos seus redutos políticos, quer ampliar, né, esse benefício, inclusive, para municípios que não são produtores. Isso não é responsabilidade política. Isso é mera demagogia e fisiologia.
Você que já foi ministro, já foi tudo, né? Então, uma pessoa muito preparada. Não te causa um certo dissabor ver que a política, que é feita para contribuir, para ajudar, para melhorar, nesses momentos ela prejudica? Não é justo. Quer dizer, como resolver esse binômio? O grande problema é o seguinte, é que há muitas formas de governo, né, que são desenvolvidas em vários países do mundo, hoje inclusive com o continente africano, que para você ter uma ideia, em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos apenas 51 estados soberanos. Hoje temos mais de 200 estados soberanos. Cada estado tem o seu governo, tem a sua forma de estado, tem sua organização. Então, procura-se inventar na ciência política, né, uma série de segmentos de novos modelos a fim de poder aperfeiçoar o exercício do poder. Mas, na verdade, até hoje não se descobriu ainda nada que seja melhor do que a democracia. Mas a democracia ela só pode ser exercida plenamente, de maneira construtiva, quando nós investimos maciçamente na educação e conscientizamos o povo, o indivíduo, para que ele exerça efetivamente a cidadania. O papel, então, do STJ e do Supremo, em última instância, é zelar, né, pela aplicação da Constituição. Então, tudo que viola a Constituição pode ser analisado e deve ser examinado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma Constituição mais enxuta, você acha que atenderia, então, às necessidades brasileiras? Afinal Sim, de contas... mas acho muito difícil, justamente com esse hábito legislativo, né, de querer colocar tudo nas leis e de imaginar que a lei vai resolver tudo. Ela não resolve nada. O que resolve é a aplicação dela. É a aplicação da lei, o conhecimento e o respeito do cidadão. Por exemplo, agora no Rio de Janeiro, há poucos dias eu estava ali perto do Tribunal de Justiça, naquela praça maravilhosa, na Praça 15, né, onde foi o berço do poder no Brasil na época do Império, e as pessoas passavam na rua e jogavam guimba de cigarro no chão, papel, naturalmente, etc., né? Naturalmente. Mas acontece que hoje a Guarda Municipal está aplicando multa a essas pessoas que praticam esse ato. Então isso me fez lembrar, há mais de 40 anos atrás, quando eu estava estudando, eu morava na Holanda, que é um país pequenininho, super organizado, lá em Haia. As pessoas iam numa livraria, ou no jornaleiro, nem na livraria, compravam os seus jornais, o dono não estava presente, deixava o dinheiro em cima do banco e ninguém se apropriava Fazia disso. seu troco. E quando você passava na rua e jogava alguma coisa ao chão, não precisava a lei para te punir, não, porque há pessoas que só cumprem com a lei. O próprio cidadão olhava para você como se você fosse uma pessoa do terceiro mundo. Então, aquele olhar crítico era vergonhoso para o indivíduo que agia dessa maneira. Era suficiente, Era suficiente. Né? Você vê a tristeza nesse ponto que me dá quando chega o Réveillon, no dia 1º, às vezes eu vou caminhar na praia. Nossa, não consegue. Poxa, as pessoas levam para o dia 31 garrafas plásticas, leva tudo dentro de um isopor, mas não tem a coragem de depois colocar, né, tudo aquilo que utilizou novamente no isopor, que já está vazio, menos pesado, e levar para casa ou descartar em algum lugar. Descartar no lugar adequado. Não, deixa aquilo na praia, a praia que todos nós vamos usar. Então é preciso uma formação e uma educação, uma consciência e um exercício da cidadania. Eu quero falar das partes de direito, quero falar das instituições, mas antes disso eu quero a sua opinião assim, de cidadão, porque nesse programa, conforme você sabe, a gente está 8 anos no ar, eu recorrentemente faço essa pergunta, porque eu quero chegar a alguma conclusão no final. Nossa. Também da minha... Aonde que foi que nós nos perdemos? Porque nós fomos colonizados. Houve já portugueses, espanhóis, os próprios holandeses. O que aconteceu que aqui nessa terra em que tudo dá, que nós temos esse clima que nos favorece tanto, microclimas, aqui tudo dá, o povo é bacana, não neva, não tem as grandes catástrofes ambientais. O que aconteceu? Aonde foi o elo perdido? Que na Holanda a coisa se dá, como você acabou de descrever, e a gente pode, aqui ao longo dos anos, eu já entrevistei tanta gente que fala aqui na Inglaterra, na Suíça, na Suécia, e por aí nós vamos. E aqui não acontece isso. Aonde que nós perdemos a vergonha? Porque nós somos educados, alegres, felizes, gostamos das coisas boas e, sobretudo, admiramos o exterior. O que houve?
Isso é um processo complexo, porque alguns desses países que você mencionou são povos que já existem há muitos anos e que eles foram formando ao longo do tempo. Por exemplo, a Inglaterra não tem até hoje uma Constituição escrita como a nossa. Tem regras constitucionais, pactos sobre habeas corpus, outras questões, mas não tem uma Constituição como direito positivo, consolidado num livro, Direito Constitucional da Inglaterra. Não existe isso. Né? Mas existe lá uma coisa muito mais forte, que é o costume, o chamado direito consuetudinário. Então as pessoas vão se acostumando ao longo do tempo a conviver em harmonia, a conviver bem, a respeitar valores, respeitar princípios. Então essas questões infelizmente, precisa ter sanção forte, porque só a educação não resolve. Há pessoas que só se interessam pelo que lhe diz respeito, não se preocupam com os outros. Então essas só podem modificar o seu comportamento, de uma certa forma, sofrendo algumas sanções, uma multa administrativa, etc. Mas o indivíduo tem que entender que ele também é cidadão. E amanhã ele pode ser vítima da imprudência de um outro, alguém de sua família, seu filho, um irmão, sua mulher, seu pai, sua mãe. Então é preciso, estou vendo aqui a palavra solidariedade. Né? A solidariedade e doação. As pessoas precisam ser mais solidárias, de ter consciência do papel de cada um. Porque, veja bem, Cláudio, a sociedade, muita gente fala o governo, a sociedade somos todos nós. O governo, né, existe para criar disciplina, mecanismo para que a sociedade seja melhor. Né? A opinião pública, por exemplo, hoje nós temos a televisão, os jornais, que eu acho que deveria ter um papel educacional muito maior. Como você está tendo, nós estamos trocando ideias aqui, eu estou falando numa linguagem extremamente simples, não estou usando nenhum termo técnico, nem juridiquês, porque eu não estou falando para juristas, eu estou falando para o meu povo, do meu país, né? E eu sou uma pessoa emotiva, muitas vezes eu fico emocionado com certas mazelas na sociedade. Algum tempo atrás eu vi um filme em DVD até na minha casa, falando sobre esses povos da Europa, e durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, a Alemanha invadiu, né, a Alemanha através do nazista, o programa hitlerista invadiu toda a Europa e uma grande parte do mundo, uma família de advogados de classe média alta, estava sendo levada para o campo de concentração. Uhum. E o chefe daquela família, né, um senhor já com uma certa idade, ele parou ali antes de embarcar num comboio daquele que todos iriam morrer. Né? Comboio da morte, né? Comboio da morte. Tem o caso de Treblinka, vários livros que a pessoa precisa ler, por isso que a cultura é fundamental. Sem dúvida. Ele parou ali, pegou as últimas moedas e o dinheiro que ele tinha, era uma quantidade enorme que dava para comprar muita coisa. Ele deu aquilo, tudo que ele tinha em troca de um pedacinho de chocolate. E pegou aquele chocolate, dividiu entre os 6 filhos, a mulher e ele, no último gesto, como a coisa mais importante do mundo. Então, quem passou por isso, na Europa não se desperdiça coisa. Aqui nós temos as pessoas até humildes, né, que não podem nem se alimentar bem, mas há pessoas que desperdiçam muito. Você desperdiça alimento, desperdiça tudo. Lá na Europa as pessoas não fazem isso, porque tem uma consciência, uma formação Você sabe cultural. Que eu acho que é um ato de coragem, você está falando isso, porque poucas pessoas dão um testemunho desse, mas eu já ouvi outras pessoas dizerem isso, que a nós nos falta uma guerra, cala-te boca, né? Não, nós não queremos isso, não queremos, mas quando você imagina, por exemplo, que 70% das famílias francesas, italianas e europeias na região da Polônia e outras áreas, e eu visitei muito desses lugares quando estudei, quando morei lá, tiveram as suas mulheres violadas ou as suas filhas estupradas. Isso é uma coisa então, que é uma marca. coisa que marca, que isso não é um ato que não se esgota naquele momento. Claro. Ele se perpetua como uma mácula, como uma mancha, é uma coisa indelével. Então, as pessoas passaram por isso, num período de 1914 a 1918 e depois de 1937 a 45, em menos de 30 anos. Então, é preciso ter consciência que esse oba-oba, e o oba-oba dos governos também, nós temos programas de governos aqui que são verdadeiras vergonhas.
alguns governantes tinham que estar na cadeia, tinham que estar presos, a verdade é essa, porque engana o povo diuturnamente. Você vê, por exemplo, inventaram, e eu fui até, por acaso, julguei um desses processos, que foi o processo da lei seca, que eu fui o relator da lei seca no STJ, porque queriam estender a aplicação da lei seca, como a lei dizia, ampliando a lei. Ora, o juiz não é legislador, o juiz aplica, isso que a sociedade às vezes não sabe, o juiz aplica a lei, quem faz a lei é o Congresso. Então, no Estado Democrático de Direito, você não pode permitir que uma lei que fixa determinados critérios e certos parâmetros, ela seja aplicada de acordo com a vontade do juiz. Mesmo porque, se ele julgar mal como ele quiser, essa decisão vai ser reformada. Então, o que precisa ser feito, quando, por exemplo, no caso da lei seca, que eu estava mencionando, é que as pessoas precisam entender que nós temos que exigir um pouco mais das nossas autoridades. Na época da eleição, todo mundo promete tudo, mas na prática não se faz quase nada. Você vê, por exemplo, a lei seca precisa ser aplicada porque tem muita gente morrendo. Sim, tem morrendo, mas tem a Polícia Federal está aí, tem que fiscalizar as estradas, etc. Mas ninguém sabe, ou poucos sabem, que quando nós colocamos 1 litro de gasolina no carro, tem um imposto altíssimo. Antes de você usar o combustível, você já paga um imposto para conservar as estradas. Isso é uma receita vultosíssima. Isso vai para o ralo da corrupção, porque as nossas estradas são as piores do mundo, salvo no estado de São Paulo. Né? Quer dizer, aqui no estado do Rio, por exemplo, deram uma concessão da BR que mata de 8 a 10 pessoas por dia, de Niterói a Campos. É 101. A BR-101, para duplicar. Essa concessão, se não me engano... É da autopista Fluminense. Já tem quase 8 anos. E até hoje eles não duplicaram a estrada. Só que o movimento dessa estrada já foi aumentado numa progressão geométrica. Nós temos 10 vezes mais o movimento do que a época da concessão. E a empresa fatura todo esse recurso. Se você passar lá, só perto ali de Conceição de Macabu, perto de Macaé, tem um trechinho de 4 quilômetros de estrada. Quer dizer, isso é uma vergonha. O Japão sofreu aquele terremoto violentíssimo que nós tivemos. Eu lembro. Eu estava até em Brasília, lá no STJ, estava tomando banho quando vi aquilo na televisão, daí a importância dos meios de comunicação. E numa semana depois, uma estrada que tinha sido destruída, arrasada, numa semana a estrada estava pronta. Aqui, para construir uma ponte de 100 metros, leva 5 anos, porque a corrupção tem que fazer o valor de 20, 30 pontos. Então, o cidadão tem que exercer o que está na Constituição, exercer a cidadania, exigir desses salvadores da pátria que ficam inventando programas e, no fundo, tudo isso é para poder destinar qualquer obra pública aí, todo mundo sabe, né? Qualquer obra pública, as empresas empreiteiras, de acordo com os governos estaduais, municipais e federais, todo mundo sabe, inclusive, quais são essas empresas e quais são esses governantes. Recebe 15%, 20%, 30% por fora para poder beneficiar os partidos políticos, beneficiar essas pessoas. Então é preciso dizer isso. Eu já não sou mais nenhum jovem de 20 anos, de 30 anos, já vi tudo isso, estou vendo, mas não perdi ainda a expectativa, né, e o desejo de ver um país melhor, a esperança de ver um país melhor, mas as coisas só poderão melhorar se nós exercermos, não isso que estão fazendo aí, depredando, quebrando prédios, destruindo o patrimônio e com o rosto escondido, porque a pessoa deve fazer como eu estou fazendo aqui, diante da televisão, né, audiência, gravado, em casa, e dizer as coisas abertamente, sem medo, claro, né, de peito aberto, né? E não sair agredindo as pessoas, quebrando o patrimônio público. Temos que reivindicar, sim, reivindicar responsabilidade social e responsabilidade política. Você acha que as instituições estão enfraquecidas? As instituições no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Elas sofrem um processo de deterioração, de enfraquecimento do poder, né? As leis são cada vez piores, porque as leis não são feitas para resolver os problemas da sociedade. As leis são feitas para atender interesses de grupos,
de pessoas. Então, nós precisamos modificar esses critérios. Por exemplo, a Constituição, quando nós falamos hoje, a Constituição tem uma parte que ela trata das funções essenciais da justiça. E uma delas é o papel do advogado na sociedade. O advogado é um agente de transformação. Fala-se muito no judiciário, critique-se o judiciário, mas em nenhum país do mundo o judiciário julga tanto como no Brasil. Eu, por exemplo, está no site do STJ, quando eu saí, depois da minha convocação, eu, em menos de 2 anos, deixei 22 mil processos julgados como relator. Ora, em nenhum país do mundo um juiz julga mais do que 100 processos por mês. Aqui, o STJ, em média, todos os ministros julgam mais de 1000 processos. Então, é preciso respeitar o judiciário e concluir que o judiciário é a base da democracia. Se nós não tivermos um judiciário equipado, forte e respeitado, a democracia corre risco. Isso não é só no Brasil, em qualquer país. Poxa, que delícia. Olha, eu quero mandar beijo. Você quer mandar beijo para alguém? Um abraço, alguma reverência, algum agradecimento? Você quer citar alguém especial? Eu quero agradecer a Deus por me ter dado a oportunidade de participar de alguns momentos da minha vida, em programas, inclusive, como esse seu, para que nós possamos, pensando melhor sobre o futuro deste país, né, dar uma pequena contribuição dentro de um cunho de idealismo e de esperança para que a nossa sociedade seja mais justa, principalmente com os mais desfavorecidos. Desembargador Macabu, volte sempre, tá bem? Muito obrigado. Eu quero agradecer demais a sua presença, que abrilhantou e nos explicou tanta coisa. Quero mandar um beijo para nossa amiga em comum, Osana Pereira, para toda a sua família, para todos os desembargadores, juízes, advogados, ministros, também para o ministro Fux, né, que nós estávamos lá na festa de casamento da filha dele. É um grande amigo. Inclusive, o ministro Fux foi meu colega no Tribunal de Alçada, e eu e ele fomos os 2 últimos juízes do Alçada, porque houve depois a extinção dos tribunais de Alçada. Ainda fomos promovidos por merecimento no mesmo dia a desembargadores. E somos amigos esse tempo todo. Ele sempre diz para mim, quando eu fui para Brasília, lá convocado para o STJ, ele disse para mim, Adilson, nós somos do bem. E eu me lembrei quando você começou o seu programa, falando em ser do bem. Nós somos do bem também. Felizmente. Então, mandar um beijo também para o desembargador aqui, Antônio José Moinhos Pinheiro, que já estiveram aqui. A você que está em casa, beijo. Foram meus colegas de Câmara, Seus aqui da segunda Câmara tá Criminal. Vendo? A Sandra e a Elisângela, lá da Barra da Tijuca, que fizeram um feijão delicioso o dia que eu fui cobrir o evento do Campo de Líbara, com a presidente, todo mundo lá, o ministro José Eduardo Cardoso, a vocês que fizeram esse almoço delicioso para mim e a você que está em casa e nos acompanha tão alegremente, tão fielmente aqui há 8 anos. Muito obrigada pela sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Um beijo, até o próximo. Antigamente, o mercado de trabalho aqui não existia muita gente desempregada. A gente deixava de ficar perto da nossa família para procurar uma oportunidade de emprego longe daqui, era sofrido. O Guilherme e outros tantos trabalhadores sofreram no passado com a falta de oportunidades no Rio. Mas agora a realidade é outra. Está muito melhor, o governo está investindo na região, trazendo novas fábricas para cá, não vai faltar emprego para ninguém. Quem mora no interior hoje é uma pessoa realizada. A chegada de novas empresas, a ampliação do metrô, a construção do arco metropolitano são exemplos de projetos que estão gerando emprego e renda no estado todo. Essa obra aqui está abrindo porta de emprego para muitas pessoas, é um crescimento, né? Para mim está sendo muito importante. Consigo sustentar a minha família, é um portão aberto para todos. Fausto e Guilherme conheceram antes um Rio bem diferente. Hoje, a vida deles mudou. Promover o desenvolvimento faz parte do esforço do governo para a gente viver num estado melhor. E esse trabalho não terminou. Rádio Fluminense 540 AM, uma emissora do Grupo Fluminense de Comunicação.